Mês de maio eu estou aqui para contar lindas histórias, fazer conexões com vocês. Eu adoro esse mês e uma das principais coisas que eu adoro esse mês é por conta do Dia das Mães. E eu estou entrevistando mulheres maravilhosas para trazer um pouco de conteúdo para vocês e conectar essas histórias. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Maris. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Muito privilegiada. Vanessa, a maternidade ela traz assim conquistas, histórias, dificuldades. Qual que é a sua história, Vanessa? Quem é você? Qual é a sua história? Meu nome é Vanessa. Sou mãe de um casal de filhos. A Cecília tem 14 anos e o Ricardo, mais conhecido como Dudu. Então você vai escutar eu falar Dudu, porque não sai Ricardo. Ele tem 10 anos, né? Acho que a maioria das mulheres, né, sonha em ser mãe, e o meu caso não foi diferente. Só que, Marisa, eu vou te falar, tudo que uma mulher poderia experimentar dentro da maternidade, Você eu experimentou. experimentei. Você foi mãe com quantos anos? A Cecília foi com 20... Ixi, agora pegou, acho que foi 20... Ai, meu Deus, 24, e o Dudu 26 a 27. Então, eles são bem próximos. São assim. 3 anos de diferença. A minha primeira gestação, eu não sabia que eu estava grávida e sentindo dores horrorosas. Quando eu fui parar no hospital, eu era grávida e nem sabia. Tive um aborto. Aí, quando eu engravidei da Cecília, foi uma surpresa, porque também não era esperado, não estava programado, né, assim, ter essa gestação. E eu comecei a sentir as mesmas dores, aí eu assustei, eu corri para o médico e falei, eu tô grávida de novo, porque foi a mesma situação, né? Da primeira. Aí fiz tudo que é exame, tudo que você imaginar. Deu 5 exames, todos que eu poderia fazer para descobrir negativo. E aí eu fiquei continuando com dor, e aí meu Deus, não é possível que ou eu tô grávida, que dor é essa, né? Não descobria. Aí eu orei, eu vou fazer um teste novo de farmácia. Eu já tinha feito sangue, farmácia, indo, tudo. Que eu fiz grávida. Já tava de 5 semanas. Então, assim, quase que eu perdi a Cecília também, né? Aí, aquela alegria, aquela mistura de sensações, a Cecília nasce prematura. De quantos meses? Ela estava de 31 semanas, completando o 7º mês, né? Nasceu com 880 gramas. Nossa, bem pequenininha. Um cisquinho de gente. Falei, pronto, vai morrer. Falei, não, essa menina sobrevive não. Cabecinha, uma bolinha de tênis. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa menina? E aí ela ficou 60 dias na UTI, menina. Foi essa luta. Então, assim, de um aborto já foi um parto. Aí a gente descobriu, depois que ela nasceu, que eu que estava com pré-eclâmpsia, né? E não tinha sintomas. Então, assim, quase que o médico, depois que fez o parto dela, falou assim, Vanessa, você vai para a igreja, você vai agradecer a Deus, porque se eu tivesse visto os seus exames, eu não teria tirado a Cecília, eu ia deixar ela morrer para salvar você, porque era para você estar em coma ou numa UTI agora. Nossa. Então, assim, a maternidade é uma mistura de sentimentos, aí a minha veio toda turbilhada, né? E Cecília ficou esses 60 dias na UTI, é muito, muito sofrimento, é muito... Aí os outros eu não desejo para ninguém, né? Que é muito difícil, ela quase morreu, então, assim, é um processo bem sofrido, né? Tirei ela uma alegria, cheio de dificuldades, né? Um prematuro, e ela muito prematura. Cuidados especiais, muito, né? Cuidados, né? Então, assim, quando eu cheguei em casa, minha mãe assustou, minha mãe nem pegava ela, porque era muito pequenininha. Eu levei ela para casa com 1,8 kg. Nossa. Então, ainda era um bebê muito pequeno, né? Então, foi toda essa diversidade. Mãe e de um bebê prematuro e tendo que aprender tudo com a vida, né? Porque não tem manual, né? Cada filho é único e cada maternidade é única. Quando eu decidi ter o Dudu, eu fiquei com muito medo. Mas aí o Dudu já foi programado. Aí o Dudu já foi programado. Aí, demorando a engravidar, eu falei, eu acho que não é pra ser, não, vou desistir. Porque os outros eu nem sabia, eu tava grávida. Eu falei, esse eu queria, não veio, eu falei, eu vou desistir. Quando eu pensei que, assim, eu falei, mês que vem eu volto a tomar remédio, fiz o exame, tava grávida.
Então, e o Dudu, então, já foi todo um cuidado especial, como eu já sabia a tendência minha do pré-eclâmpsia, então a gente acompanhou bem de perto. Toda vez que eu sentia que ele não estava mexendo, eu já corria para o hospital para escutar, porque a Cecília, eu salvei ela por causa dessa expertise minha, que eu acordei e vi que ela não estava mexendo, corri porque ela já poderia ter nascido morta, ela já estava em sofrimento há um mês. Nossa. Então ela é um milagre mesmo. E então o Dudu ficava com esse medo, né? Já passei o primeiro, mas o Dudu veio com parto normal. Então, quando eu te falei todas as experiências, você passou eu todas. passei todas. Aborto, neném prematuro, mãe nova, cesárea, né? A Cecília, aí depois o Dudu parto normal. Então, assim, e ainda pré-eclâmpsia. Então, acho que não tem nada que eu não tiquei, né? Não tem nada que eu não tiquei. Mas, enfim, Dudu foi um parto, assim, maravilhoso. Sofri muito, porque como eu tive pré-eclâmpsia, eu não poderia acelerar o parto. Então, foi todo aquele procedimento mesmo, igual antigamente. Esperar as dores, dilatação. Eu comecei a ter dor um dia antes, 10h30 da noite, ele nasceu 7 horas da noite do outro dia, né? Então, assim, foi uma força de vontade mesmo. Porque o médico, eu sou apaixonada, doutor Luiz Pinheiro, que era o meu médico, ele falou assim, não, você vai fazer parto normal. Eu falei, doutor, mas da Cecília foi cesárea. Ele, não, normal. Aí ele pôs tanto na minha cabeça, que aí quando eu cheguei lá com dor, ele, não, você vai querer cesárea? Eu falei, não, agora não. Agora vai ser normal. Mas sofri, mas assim, eu falo que é uma experiência única. Se fosse para mim ter outro filho, eu não escolheria, assim, só se fosse sem poder escolher, igual a Cecília, né? Seria normal, porque a experiência realmente é encantadora, assim. O neném já sai, você já dá mamar, aquela experiência, assim. Dudu foi um sonho realizado, sabe? Tudo que eu frustrei no primeiro, eu realizei com ele. E assim, seguia tudo normal, né? Dentro da possibilidade, né? Tudo normal. E aí, a Cecília, como foi prematura, eu sempre via as diferenças dela, né? Mas pra mim... tinha um pouco de cuidado a mais. Então, pra mim, tava no meu normal ali, né? E aí, foi chegando perto da adolescência. Aí, a Cecília, mãe, eu quero ir na psicóloga. Ela que pediu? Ela que pediu. Aí eu, como assim, minha filha? Não, eu preciso, mãe, eu preciso de uma psicóloga. E você tem que me levar urgente. Olha, que consciência. Ela estava com 12 anos. E eu, meu Deus, o que será dessa vez, né? Aí, menina, levamos e veio a surpresa, né? Cecília recebeu o diagnóstico de autismo, né? Aí vem outra surpresa. E agora, o que eu vou fazer, né? Porque você não tem um manual, mas você tem uma linha que você segue, né? E a vida foi te levando. E aí você vai pensar, não, é assim a fase de adolescência, agora vai começar assim, você tem um norte. E aí quando você vem com um diagnóstico, cai tudo para água abaixo. Falei, o que eu faço agora? Agora eu não sei mais lidar, eu não sei mais ser mãe da Cecília. É o que vem na minha cabeça, né? Então é todo um processo. E essa descoberta, assim, foi em família? Foi. Você, seu esposo, isso. O Dudu também estava envolvido? Todo mundo, né? Todo mundo envolvido. Aí viram... E na cabeça dela? Esse diagnóstico, como que chegou na cabeça dela? Para ela, no primeiro... Quando a gente passou para ela, primeiro passa para os pais e a gente que ficou com esse papel de passar, né, para ela. Quando a gente esperou um tempo, aí quando a gente decidiu falar com ela, foi um choque para ela. Ela ficou também perdida, né? Mas depois foi um alívio. Porque ela começou a se entender, né? Ela se achou no mundo, né? Ela começou a entender, e eles são muito espertos, né? Então começou a estudar tudo sobre o assunto. Então, assim, para ela foi libertador. Acho que a palavra seria essa, libertador. Aí as terapias, então assim, ela ama, então assim, ela achou o lugar dela, né? E às vezes a gente vê que pode ser uma barreira, mas ao mesmo tempo, para ela, foi uma libertação. Foi libertação, né? Libertação. E toda a diferença que eu já via nela desde que nasceu, aí eu comecei também a entender. Foi tudo encaixando, né? Então você também vai aprendendo a lidar, né? Mas não é fácil, Marise, não é fácil. Você ser uma mãe atípica, eu falo que é você viver numa montanha-russa, porque
É um dia de cada vez, é uma hora de cada vez, né? É uma atenção muito grande, toda hora você está alto e baixo, alto e baixo. Não que outro tipo de mãe não seja, mas eu acho que o atípico é muito mais desafiador. E você também precisa de cuidado. Precisa de cuidado. E não é fácil, né? Porque a mãe, pra gente, vem em primeiro lugar ser mãe, né? A gente esquece, anula a gente. E quando eu pensei que eu tava começando assim, não, agora eu tô entrando no eixo, vem o diagnóstico do outro também. Do Dudu. O Dudu também. A escola começa a me chamar, a gente começa a perceber. Eu peguei o diagnóstico dela, comecei a entender o assunto, comecei a perceber nele, né? Mas eu fiquei assim, tá, tomara que não. Às vezes é uma impressão, né? Aí, quando tem um mês, que a gente fechou o diagnóstico também autista. Então, assim, 2 desafios, né? 2 desafios. Não é fácil. Estou numa fase, assim, muito delicada, de aprender a ser essa mãe, porque não é fácil. De se respeitar, de continuar a sua própria vida, e prestar atenção neles porque a mãe é culpa 24 horas, né? A gente se culpa, e eu acho que quando você é mãe atípica, você quer dobrar essa culpa, sabe? Ah, mas se eu sair, mas se isso, você se culpa o tempo todo, né? Mas se eu deixar de fazer isso para fazer, eu deixei muita coisa. Quando eu peguei um diagnóstico, muita coisa eu tive que mudar. Não é a mesma coisa mais. Eles dependem de tempo, né? Precisam de tempo, dedicação, terapias, médicos. Então, assim, é uma rotina totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Mas não deixa de ser meus filhos, né? O amor. Uma bênção. Uma bênção, são maravilhosos. Eles que pegam a gente, deixam a gente sair justa, né? Porque pensamento deles muito rápido, lá na frente, né? Às vezes eles questionam as coisas. Meu Deus, o que eu vou falar com esses Começar a rir, assim. Aí respiro, aí tento, né, dar um caminho norte. Mas é muito gostoso. Eu falo muito pro Ricardo, meu esposo, falo assim, gente, e para alguns amigos, falo assim, é uma pena eles serem tão reclusos, porque eles são tão fantásticos, sabe? O pensamento, a conversa. Então, assim, mas eles guardam, né? Eles não expõem, o mundo não conhece eles, é muito difícil eles socializar, mas eles são maravilhosos, assim. E acho que a gente também não está preparada ainda. A gente está começando a preparar, a entender o pensamento deles, como eles agem, porque são fantásticos, né? Eu falo, tem hora que eu respiro e falo, Deus, obrigada, é um privilégio. É um privilégio, é um aprendizado, é um privilégio, né? Mas me ajuda. Dá uma mãozinha. Dá uma mãozinha aí, porque já que eu acho que eu sou forte a esse ponto, né? Porque não dá carga que a gente não consiga superar, carregar. Então eu falo, Deus, dá-me graça, porque é complicado, mas é prazeroso. É uma linda história, é uma linda história. Muito obrigada por compartilhar conosco, viu? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo. Sigam a Vanessa aí, vou deixar o Instagram dela também. Nós jogamos beach, né? E a gente jogou muito bem esse final de semana. Arrasamos. Né? Beijo, até a próxima. Até mais.